Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Pesquisa revela restrição na oferta de diesel em pelo menos 7 estados do país. Regiões listadas têm importante presença agrícola e demanda de combustível para trabalhos de colheita e plantio nesta época do ano. Eleição. Trump vence primárias dos republicanos em Iowa. Você vai ver nesta edição o que muda a partir de agora e como a disputa em 2024 afetará o agro do Brasil e dos Estados Unidos. Na Europa, agricultores da França e da Romênia vão às ruas em protesto contra alto custo de produção. Na Alemanha, produtores rurais marcam mais uma semana de manifestação contra a medida do governo para reduzir subsídios. No Brasil, preço da soja atinge o menor patamar desde 2020. Com quebra de safra, como o mercado vai se comportar daqui para frente? E ainda, o STF suspende a ação que questiona a demarcação de terra no Paraná. Bancada do Agro diz que a decisão monocrática de Fachin gera insegurança e é preocupante. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. Um levantamento realizado pela Posto Seguro Brasil revelou que 7 estados do país apresentam restrição de diesel: Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Roraima. Áreas com importante presença agrícola e demanda de combustível para trabalhos de colheita e plantio nesta época do ano. A Posto Seguro também indica que há restrição de gasolina em 8 estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 16 de janeiro e contou com quase 90 respostas de donos de postos de combustíveis e retalhistas. Vamos agora conversar com o CEO da Posto Seguro Brasil, Nélio Vanderlei, que está super por dentro dessa pesquisa. Nélio, primeiramente, seja muito bem-vindo. O que a pesquisa considera restrição na oferta de combustível? O que esse termo quer dizer, restrição de diesel? Está faltando diesel? Não, a restrição é quando o posto ou o TRR, que é o transportador, revendedor, retalhista, faz seu pedido à companhia, coloca um pedido de 30 mil litros e a companhia ela corta parte desse pedido, só atende 15, ou ela passa mais de um dia para atender aquele pedido, é que ela está com dificuldade de estoque e ela está restringindo para que não falte para todos ou para uma parte e beneficiar só um ou outro. Então, restrição é isso. Restrição não é falta de diesel ao consumidor final, mas é um passo nesta direção. É um alerta para que a gente tome providências para que não chegue nesse ponto de faltar, né? Qual o motivo dessa restrição, hein, Nélio? Boa pergunta. Eu vou resumir aqui a 2 tópicos, tá? O primeiro é que no último quadrimestre, de setembro a dezembro, 5 refinarias no Brasil entraram em manutenção. E elas, lógico, se preparam para ter uma estocagem, para que não ocorra esse tipo de situação, mas depende muito de como o mercado se comporta em consumo, né? As refinarias foi no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais e teve em Pernambuco também, que entrou em manutenção. E isso restringe tanto no diesel como na gasolina, dependendo do trem de manutenção que está sendo feito. Entendi. E essa é uma situação considerada normal para esta época do ano ou é algo atípico que você está reportando? Você sentiu a necessidade de fazer essa pesquisa com os donos de postos?
Algumas manutenções eram para terem sido feitas em 2022, que foram postergadas em relação ao momento que estava de falta mesmo. Lembra do ano passado? Foi um caos, no ano retrasado. E agora tinham que ser feitas. O que acontece é que o Brasil cresceu em volume, né? Então, se comparar só o óleo diesel de janeiro a novembro, porque dezembro ainda não está fechado na ANP, tem um crescimento de 3% de diesel. Então, é um crescimento significativo se a gente for olhar o ano de 2022, que ficou ali na casa de 1%. Então, cresceu o volume e teve restrição em algumas bases por manutenção. Mas tudo sendo controlado. Essa pesquisa surgiu porque alguns revendedores de TRS me questionaram, Nélio, está havendo alguma coisa nova aí, então precisa olhar por perto. E a gente foi botar uma lupa nesse negócio aí. E quando você colocou a lupa, qual foi a conclusão que você chegou? Sim, há restrição e isso é preocupante. Sim, há restrição e isso é considerado uma situação relativamente normal. Ou sim, há restrição e devemos olhar com atenção porque o sinal é vermelho? Não tem sinal vermelho. É uma situação controlável. No momento que está sendo super tranquilo, se o volume começar a esticar a corda, aí que fica complicado, mas no momento não tem nenhuma necessidade de falta de produto, nada disso, mas tem pontos, é pontual e precisa ser olhado com carinho para não ter mais problema, até porque nós teremos agora, no dia 1º de fevereiro, o aumento do imposto estadual, que é o ICMS, ele vai aumentar 12% no diesel, então pode ser também que já comece algumas empresas a reter um pouquinho do seu óleo diesel para ter um ganho de inventário nessa virada de mês. E aí tende a aumentar um pouco mais essa restrição nesses próximos 15 dias, ou 10 dias que está na virada do mês. Que efeitos essa restrição está gerando que fez com que os seus interlocutores sugerissem a você fazer essa pesquisa? Que efeitos a gente já tem observado? É porque isso no passado aconteceu e foi resolvido. E quando começa a surgir de novo, mesmo que seja inicial, as pessoas já se preocupam com razão para não voltar do jeito que estava. Então, é necessário se colocar em pauta e se discutir o assunto até para que não venha a causar um mal maior, que a agricultura tanto precisa de ter um insumo fundamental, que é o combustível, e não sofrer restrição na sua colheita. Essa é uma questão muito importante para a gente deixar aqui claro e conto com a sua experiência e atuação nesse ramo de combustíveis. Estamos num momento importante de plantio e colheita e falar em restrição de diesel é algo que sempre assusta. O que você está dizendo para a gente é que você não tem uma perspectiva de agravamento da situação que gere falta de óleo diesel, correto? Perfeitamente. Não tem nenhum risco de agravamento, é um assunto pontual e ele vem por esses dois motivos. E teve algumas refinarias entraram em manutenção e o estoque programado nem sempre é o suficiente para colher, para passar por essa fase, e o aumento de consumo que teve referente ao ano passado para esse ano contribuiu de uma forma até positiva do estoque ser consumido com mais velocidade. Muito bem. Então, a gente não tem ainda, de acordo com o seu levantamento, registro de falta. Fui tentar encontrar o óleo diesel e não encontrei, mas essa restrição já está rondando os players desse segmento. Por quanto tempo você estima que essa situação vai permanecer? Olha, eu estimo que meados de fevereiro já está isso normalizado, né? Porque o mercado, quando começa, o nível de importação aumenta e já compensa essa defasagem que tem no mercado interno. Existe muita importação, o mercado está favorável e eu não vejo risco de desabastecimento no Brasil. Muito bem. Para fechar, você deu uma pista. Em fevereiro começam a incidir novos tributos sobre combustíveis. Isso significa que o consumidor, sejamos consumidores urbanos ou da área rural, vai pagar mais caro pelo combustível em 2024 ou não necessariamente? Sim, vai pagar 15 centavos a mais na gasolina e 12 centavos a mais no diesel a partir do dia 1º
de fevereiro. Isso só contando com o tributo. Agora, quando a gente olha para a política da Petrobras e da paridade internacional, como é que está hoje o diesel em relação ao que é praticado lá fora, Nélio? Tem espaço para mais altas ou uma tendência de queda? O que você está vendo? Tem. Eu vou fazer online aqui para você. Agora, nesse minuto, a tendência de alta no diesel, ela está em 10 centavos. 10 centavos porque o diesel aqui no Brasil está mais barato do que o preço praticado no mercado internacional? Exatamente. A Petrobras, ela tem uma necessidade hoje, se ela tivesse que fazer um reajuste, aumentar 10 centavos no preço dela para equiparar o preço internacional. A gasolina está em 0 a 0. 10 centavos para equiparar a paridade internacional, mas 15 centavos que você falou de tributo, você está falando em quase 30 centavos, 25 centavos. No diesel, 12. 12. No diesel, 12, 22 centavos. Mas se você me perguntar, a Petrobras aumenta agora, com 10 centavos, muito pouco provável que ela faça esse reajuste. Agora, se aproximar de 20, aí o gatilho já começa a aparecer. Para passar a régua, o setor agro deve se preocupar com qual situação em relação a diesel e combustível nesse momento no Brasil, se é que deve se preocupar com algum elemento nesse sentido? Não tem que se preocupar com nenhum alarde, não. Fazer suas compras com antecedência, porque vai aumentar e você precisa estar com o seu estoque. A restrição pode surgir das companhias estar segurando o produto para ter seu grande inventário, como todo mundo faz, toda empresa faz, isso é normal no mercado. Então, tem que cuidar em antecipar o seu estoque. Nélio Vanderlei, CEO da Posto Seguro Brasil, obrigada por dividir conosco o resultado dessa pesquisa que fez e trazer essas importantes considerações. Volte sempre, você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Até a próxima. E agora a gente vai atualizar a situação na Europa. Agricultores da Alemanha continuaram o protesto iniciado na semana passada que a gente mostrou aqui. Eles são contra um plano do governo que corta gradualmente os subsídios ao diesel concedido ao setor. Milhares de produtores lotaram as ruas de Berlim, carregaram placas e fizeram tratoraço. Na semana também houve manifestação de agricultores na França. Os produtores rurais despejaram esterco em prédios e paralisaram rodovias. Eles reclamam da alta de impostos e dificuldades para se manter na atividade. Na Romênia, produtores rurais se juntaram a caminhoneiros para também protestar. Eles reclamam do alto custo de produção com insumos e combustíveis. O editor de internacional da Jovem Pan News, Luca Bassani, está na Europa e traz os detalhes para a gente. Vamos conferir. Olá, Kellen Severo e todos que acompanham a Hora H do Agro. Falaremos agora sobre as grandes manifestações do setor agrícola, principalmente na Alemanha e na França, algo que acontece por muitos dias seguidos, no caso alemão, espalhado por todos os 16 estados da federação. Muitos agricultores, com os seus tratores, têm se dirigido a pontos centrais da estrutura governamental alemã para se manifestar contra a suposta retirada de subsídios ao diesel que foram introduzidas durante o período da pandemia e que agora podem ser reconsideradas pelo governo alemão do chanceler Olaf Scholz. Muitos deles argumentam que durante esses últimos 2 anos, apesar da retomada da produção e também do comércio dentro do país, os impactos diretos no setor causados pela guerra na Ucrânia têm ainda feito com que a retirada de uma vantagem fiscal como essa não seria nada benéfica e afetaria diretamente esse setor produtivo tão importante dentro da Alemanha. Inclusive, as manifestações dentro da capital Berlim foram observadas e alguns ministros de Estado até foram estiveram presentes para conversar com os manifestantes, entre eles o ministro das Finanças, Christian Lindner, que tem sido muito pressionado por outros membros da coalizão alemã, no caso o Partido Verde, para que se reconsidere essa retirada do subsídio neste momento. Na França, na região de Toulouse, nós vemos um movimento muito parecido com este observado na Alemanha, assim como também
pela Holanda e outros países da região que têm visto na política europeia para o setor agrícola uma desvantagem muito grande no que diz respeito à burocracia colocada por Bruxelas através do Parlamento Europeu e também a exigência de muitas políticas verdes em curto prazo que não conseguem ser implementadas e acabam fazendo com que essas normas não cumpridas resultem em multas ou até mesmo uma queda considerável da produtividade. Nesse sentido, nós vemos que o setor na Alemanha pede uma reconsideração daquilo que tem sido feito em relação à política agrícola no país, não só neste governo de Olaf Scholz, mas durante os últimos anos, inclusive na coalizão anterior de Angela Merkel com os sociais-democratas, para que este ponto tão importante da economia alemã e que serve de certa forma para alimentar milhões de pessoas também em todo o bloco União Europeia possa ser reconsiderado e estar novamente na prioridade daquilo que é visto pelo governo alemão, não só através da política verde e da política de tecnologia, mas também na própria sustentação da sociedade através dos alimentos mais diversos produzidos pelo setor. Muitos acreditam que esta pressão popular, que tem também acarretado uma mudança na opinião pública, possa fazer com que a reconsideração desta redução sobre o diesel possa permanecer pelo menos até 2026, o que daria um certo fôlego, mas muitos acreditam que uma vez que um subsídio é concedido a uma determinada faixa da sociedade, é muito difícil que ele seja retirado em curto prazo. Obviamente que nós vamos continuar acompanhando e durante as próximas edições da Hora H do Agro também viremos aqui para trazer novas atualizações de como isso pode repercutir dentro da Europa e também em todo o setor agrícola no mundo que tem tendências parecidas com políticas verdes, com certa burocracia que acaba interferindo no setor. Luca Bassani, muito obrigada pelas atualizações direto da Europa para o Hora H do Agro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primárias do Partido Republicano em Iowa. Trump obteve 51% dos votos, com uma margem de 30 pontos em relação ao segundo colocado, algo sem precedentes em uma disputa do partido no estado. Outros estados também terão as votações ao longo do ano para escolher o candidato à presidência pelo partido. Os democratas têm um processo similar para escolher quem concorrerá pelo partido. Neste momento, as pesquisas indicam que a eleição dos Estados Unidos será disputada entre Trump, pelo Partido dos Republicanos, e Joe Biden, pelos democratas. A eleição presidencial nos Estados Unidos está marcada para o dia 5 de novembro. A gente vai entender os efeitos da eleição dos Estados Unidos para o agro do Brasil e agro dos Estados Unidos a partir de agora com Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, é uma satisfação tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer, Kellen. Muito obrigado pelo convite. Da mesma forma. A primeira pergunta é, pela vantagem obtida em Iowa, é possível dizer que Trump vai ser o candidato dos republicanos na disputa das eleições em 2024 ou os processos contra ele, que devem ser julgados ao longo da campanha, podem impactá-lo? Kellen, a votação em Iowa é relativamente pequena. Estamos falando de 100 mil pessoas. Inclusive menos pessoas do que votaram na prévia de 4 anos atrás. Então, é um voto relativamente pequeno, um estado pequeno, um estado agrícola, que tem mais ou menos uma porcentagem de 3% da população americana. Então, vamos dizer assim, é pouco expressivo, mas é um sinal. É um sinal que confirma as previsões, as expectativas dos analistas, que já pelas pesquisas de opinião feitas nas últimas semanas, estavam prevendo uma forte vitória do Trump. A vitória foi ainda maior do que as previsões, ele ganhou com mais de 51% dos votos, ou seja, a população que se reconhece no Partido Republicano quer Trump como candidato para a presidência dos Estados Unidos este ano, e com certeza esse resultado vai se confirmar ao longo das próximas semanas nas outras prévias que vão ocorrer nos outros estados americanos. Então, é muito provável que, ao menos que aconteça alguma outra reviravolta inesperada, que Trump seja, sim, o candidato do Partido Republicano para a Casa Branca e que ganhe as eleições.
Essa é uma questão interessante, né? Porque de um lado tem esse apelo da população que quer o Trump como representante do Partido dos Republicanos. De outro lado, a gente vê os jornais noticiando muito nos Estados Unidos os processos que existem contra Donald Trump numa tentativa eventual até de tirá-lo do páreo dessa eleição. Você acha que isso é possível ou é mais ruído do que sinal? Kelly, olha, os jornais americanos, durante o mandato de Donald Trump, eles pecaram de parcialidade. Então, é óbvio que a gente tem que ver a mídia dos Estados Unidos com uma certa distância em termos ideológicos em relação ao candidato, ao ex-presidente republicano. Eles exageraram muitas vezes e eles perderam credibilidade. Mas, nesse caso, de fato, existe um problema ligado aos processos que Donald Trump tem. São vários processos em vários estados. Alguns já chegaram à condenação em primeira instância, né, e poderiam, vamos dizer assim, criar problemas para a sua eventual candidatura para a Casa Branca. O que devemos considerar também é que a Corte Suprema Americana, que tem a última palavra sobre esse assunto, é em grande maioria republicana. Alguns dos juízes da Corte Suprema Americana foram nomeados por Trump, né, e eles estão determinados em permitir que Trump possa concorrer para as eleições. Há alguns processos que eu considero um pouco mais graves, como, por exemplo, o da Geórgia, ou, por exemplo, aquele ligado aos ataques do dia 6 de janeiro. Há o tempo que demoraram para chegar a uma conclusão. 6 de janeiro ocorreu há 3 anos atrás, já quase 4 anos atrás, aliás, 4 anos atrás, né? Então, já perderam força política, vamos dizer assim. Mas é um problema, sim, esse grande dilema que vai polarizar a sociedade americana. De um lado, a vontade da população e do outro, a força da lei que deve claramente ser respeitada. Agora, sobre Biden, né? A desaprovação a Biden está alta nos Estados Unidos. Em dezembro, uma pesquisa do New York Times revelou que mais de 50% desaprovam a conduta dos democratas em relação à guerra entre Israel e Hamas. O apoio de Biden a 2 guerras vai impactar a disputa com Trump? De qual maneira, na sua opinião? Eu diria mais do que 2 guerras, Kelly, 3 guerras, né? Porque a gente tem que considerar também aquilo que está acontecendo hoje no Iêmen e no Estreito de Hormuz, assim, dos dois lados da Península Árabe, vamos dizer assim. Né? No Iêmen, no caso, no Bab el-Mandeb, os ataques ocorridos, é mais um confronto que já está ocorrendo, ou seja, um terceiro foco de guerra que Biden vai ter que lidar. E no Estreito de Hormuz, a gente está vendo o Irã cada vez mais agressivo, acabou de sequestrar um navio batente de bandeira americana, poderia ocorrer um 4º conflito durante o mandato de Joe Biden. E esse eu acho que é a chave de leitura, não sou eu, todos os analistas americanos pensam a mesma coisa. A chave de leitura para a gente entender hoje os Estados Unidos é a falta de vontade que o cidadão médio americano tem em lutar para o resto do mundo. Os americanos estão cansados de entrar em guerras onde eles não veem nenhum tipo de vantagem, nem para a segurança nacional e nem para o bem-estar do país. Começaram com a Somália em 93, depois, aliás, no Iraque em 91, a Somália em 93, a Bósnia no final dos anos 90, o Kosovo, de novo o Afeganistão depois de setembro, o Iraque de novo, a Líbia em 2011. Chega para os americanos, já está na hora de voltar para casa, que é o plano do Trump. Trump quer que os europeus lidem com os seus problemas, Ucrânia em primeiro lugar. O problema do Iêmen é o problema dos europeus, porque 25% do comércio europeu passa por Bab el-Mandeb. Então, a gente pode sim ler uma eventual derrota de Joe Biden nas eleições americanas como o sinal claro da falta de vontade natural, né, do cansaço americano em ser o gendarme do mundo, ser a potência que garante estabilidade para o planeta. Eles não querem mais esse papel e querem que os seus aliados, principalmente, mas não somente os europeus, assumam suas responsabilidades. Interessante. Nessa conta aí de potenciais conflitos adicionais, entraria Taiwan. A gente teve uma eleição há pouco em que o candidato que é pró-independência de Taiwan foi o mais votado, venceu as eleições. Como é o cenário de Taiwan com Trump ou com Biden? Taiwan é um pouco diferente, Karen, porque Taiwan é uma linha vermelha que os americanos consideram necessária para ser mantida em relação à China. Taiwan é um escudo que impede que a China se torne uma potência marítima e que possa incendiar a primazia americana no Oceano Pacífico. Então, para Taiwan, os americanos estão dispostos a lutar uma guerra. Para a Ucrânia, já menos. Tanto é que os americanos estão se preparando para se desempenhar na Ucrânia. Zelensky está com muito medo que isso aconteça, porque, obviamente, vai perder
o apoio fundamental em termos de armas, treinamento e financiamentos também. Para Taiwan, não. Para Taiwan, os americanos estão dispostos, sim, a entrar em guerra. A China é a potência número 2 do mundo, quer se tornar a potência número 1, e Taiwan é um objetivo que os americanos estão dispostos a defender. Mas, muito provavelmente, é o único lugar do mundo que hoje, para os americanos, justificaria uma guerra. Sequer o petróleo do Oriente Médio vale mais um conflito para os americanos, porque eles já são autossuficientes em termos petrolíferos. Interessante. Então, com Biden ou com Trump, Taiwan é um tema que vai continuar na nossa pauta, professor. Agora, indo um pouquinho adiante, como é que as eleições nos Estados Unidos, agora em 2024, vão afetar o agronegócio dos Estados Unidos? Você espera algum tipo de medida eleitoreira de Biden pró-agro para conseguir um apoio do setor rural em relação a ele? Olha, com certeza teremos um festival de benesses, né, como sempre acontece no final de qualquer campanha eleitoral, mas o setor do agronegócio americano, ele não olha com com bons olhos, né, a atual administração por causa da vontade dessa administração de limitar alguns tipos de práticas em prol da agenda verde, né? Algo que foi se modificando ao longo do tempo. A administração Biden chegou na Casa Branca com uma verve, né, com uma carga ideológica muito maior do que ela tem hoje, muito mais pró-meio ambiente e muito mais considerando os agricultores parte do problema. Hoje as coisas estão um pouco mudando, mas os agricultores dos Estados Unidos, o Midwest americano, né, a parte central dos Estados Unidos, eles compactamente votarão Donald Trump, não apenas pelo, vamos dizer assim, receio de políticas verdes que possam prejudicá-los, mas também pela vontade de uma certa política protecionista que Trump pode garantir mais do que Biden. Interessante, essa é a minha segunda pergunta em relação ao agro dos Estados Unidos. Se Trump vencer, se tem algum aceno que ele já tem feito ao setor rural, porque eu lembro no último governo de Trump que o alvo foi a China, e a China passou a comprar menos dos Estados Unidos, passou a comprar mais do Brasil, e alguns agricultores que votaram em Trump na época ficaram desapontados porque sentiram no bolso efeitos. A gente vai ter uma reedição deste mesmo modelo, um modelo de tarifas contra a China e de tarifas em relação a outros lugares do mundo também? Sim, isso com certeza, porque Trump, ele representa o voto dos americanos que perderam seus empregos por causa da concorrência chinesa. Então, se Trump deve defender o setor industrial, né, trazer de volta as empresas, a manufatura americana para o território americano, ele vai ter que colocar mais impostos alfandegários em relação à China. A China vai retaliar em relação ao eleitorado tradicional de Trump, que, como eu falei, são os agricultores. Então, esta batalha vai continuar e o Brasil poderia se beneficiar, porque a China vai procurar fornecedores alternativos e vai procurar fornecedores aqui no Brasil, com o governo brasileiro muito mais amigo, entre aspas, percebido como amigo, do que o governo passado. Interessante. Então é uma reedição da guerra comercial, a gente pode chamar de uma guerra comercial 2.0, que seria nova em relação à anterior. Em qual aspecto principal? Porque algumas coisas que Trump implementou, o Biden manteve, né? Qual é o pulo do gato nessa nova era, na sua avaliação, professor? Kelly, o Deep State americano, ou seja, os funcionários do Departamento de Estado, a burocracia que permanece, mesmo quando mudam os presidentes, nos últimos 10 anos, percebeu que a China não é um possível parceiro, é um rival estratégico. Então, já dentro da administração americana, independentemente de quem ganhar a eleição, está essa percepção de que a China deve ser, se não contida, limitada em seu processo de crescimento econômico, em seu processo de reaparelhamento das Forças Armadas, seu processo de expansão geopolítica em termos de alianças e de, vamos dizer assim, ligações com outros países, né? Então, os americanos hoje percebem a China como uma ameaça, ou pelo menos como um rival, e já estão trabalhando para que a China tenha uma limitação, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico. A guerra dos chips que está acontecendo hoje, a guerra dos semicondutores, é um passo claro. Com certeza, no futuro teremos uma limitação da atuação de empresas tecnológicas chinesas nos Estados Unidos e vice-versa,
Teremos, por exemplo, incentivos a empresas americanas que não investam mais na China, né, ou não transfiram tecnologia na China. Teremos uma limitação de estudantes chineses em faculdades americanas, né, para, especialmente das matérias chamadas STEM, que são matérias duras, né, engenharia, química, física, matemática, que depois voltam para a China preparados, né, de forma que possam se tornar parte da classe dirigente chinesa e liderar esse processo de inovação tecnológica. Então, teremos novos passos adiante nessa Guerra Fria 2.0. A guerra comercial foi o primeiro passo. Agora vem a guerra tecnológica, verá uma guerra, vamos dizer, cultural também, em termos de limitação dos movimentos, especialmente dos mais jovens, e, quiçá, torcemos que não, uma possível guerra quente para Taiwan. Professor, excelente última pergunta que eu gostaria de lhe fazer para quem é do agro e está aqui sendo beneficiado por essa análise profunda que você está trazendo é: por que a eleição dos Estados Unidos é, na sua opinião, se ela é, um dos principais temas para a gente observar com atenção em 2024? Por que ela é tão importante para o agro do Brasil? Kelly, olha, eu vou dizer, a eleição americana, especialmente aqui no Brasil, é super avaliada. Por quê? Primeiramente porque a gente tem aqui no Brasil uma percepção desse grande vizinho poderoso do norte, mas porque a gente não entende que, na verdade, quem manda nos Estados Unidos não é o presidente, é o Congresso americano. Então, o presidente pode até querer uma política mais protecionista, mas se o Congresso não aprovar, ele não vai conseguir. E o Congresso americano, que deveria ser, né, o foco de nossas atenções nessas eleições de 2024, mais do que a Casa Branca. E o Congresso vai ser muito mais republicano do que é hoje, porque as previsões já mostram isso. Então, sim, as eleições americanas são um ponto de atenção para o agro brasileiro. O agronegócio americano vai pedir proteção para o governo americano, vai pedir subsídios, vai pedir, por exemplo, que o agronegócio brasileiro seja taxado de desmatamento, da forma de ser penalizado nos mercados internacionais. Tudo aquilo que a gente já viu no passado, eles vão fazer os seus interesses, mas com certeza o que podemos esperar no próximo ano é que os chineses voltarão a olhar para o agro brasileiro como um fornecedor alternativo para o agronegócio americano, porque as tensões entre Washington e Pequim vão voltar ao nível muito elevado em termos comerciais, em termos tecnológicos, em termos culturais. Então, o Brasil poderia se beneficiar, eventualmente, dessa nova retomada da Guerra Fria, da nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. Excelente. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, é sempre uma grande satisfação contar com as suas análises no Hora H do Agro, na Jovem Pan News. Fica o convite para voltar mais vezes. Muito obrigado, sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Depois do intervalo, você vai ver que, mesmo com quebra de safra, o preço da soja cai e atinge o menor patamar desde 2020. O que esperar do mercado de agora em diante? A gente tem um painel para você no próximo bloco. A gente volta já. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose e o ídio são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da Yara. Agora é com Sugoi, o avassalador, o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Yara. Apenas sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Com o Consórcio Nacional Valtra, você escolhe o melhor prazo e a parcela mais acessível para o seu bolso. Aproveite e garanta já sua cota em nosso mais novo grupo. Então, vem ser valtreiro com a gente. Entre em contato através do WhatsApp 11 981 12 1207.
Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja projetou que a safra brasileira de soja vai ficar em 135 milhões de toneladas na atual temporada. A estimativa é uma das mais baixas do mercado. Consultorias privadas trabalham com números entre 143 e 155 milhões de toneladas. Já o governo estima uma produção de 155 milhões de toneladas. A AproSoja Brasil revela que esse número foi projetado com base em dados colhidos pelas 15 AproSojas regionais. E nesta semana, o preço da soja atingiu o menor patamar desde agosto de 2020. O indicador da soja CPEA-Exalc Paraná apontou preços ao redor de R$ 116 por saca. Só neste mês de janeiro, a queda acumulada é de 15%. No caso desse indicador do CPEA, o valor máximo do grão desde 2020 foi de R$ 203,22, registrado lá no início de março de 2022, alta que refletia as incertezas no mercado devido ao início da guerra entre Rússia e Ucrânia naquele momento. Depois a gente acompanha toda essa variação, chegando a esse que é o patamar mais baixo desde 2020. A pergunta é, com quebra de safra, por que o preço está caindo, hein? Tema para o nosso painel de hoje com os convidados Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, e Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Sejam muito bem-vindos vocês dois, um prazer estar com vocês e eu vou direto ao ponto. Gutierrez, por que o preço da soja atingiu o menor patamar desde 2020 se a gente está vendo quebra de safra, hein? Olá, Kelly. Olá, Matheus. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do Hora H do Agro. Bom, Kelly, o ponto é que o mercado internacional, ele não olha só para a safra brasileira, infelizmente, né? A gente sabe que o Brasil, o maior produtor do mundo, tem um peso muito importante na oferta mundial, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um vizinho chamado Argentina, que está voltando para o jogo, digamos assim, né? Ela vem de uma queda histórica. A Argentina, em 2023, colheu uma safra aí com perda de 50%, ou seja, para colher 44, 45 milhões, colheu só 22 milhões de toneladas. E nesse ano, a situação climática da Argentina é bastante favorável. Nesse momento, não dá para falar que a Argentina vai ter perdas produtivas importantes. E tudo nos leva a crer que a Argentina vai mais que dobrar a sua produção frente ao ano passado. E isso, de alguma forma, pode compensar uma boa parte das perdas no Brasil. Ano passado foi o Brasil que compensou a Argentina, né, colhendo uma safra recorde de 157, 158 milhões, com a Argentina 22 milhões. E nesse ano, o Brasil perdendo produção, que já é certo, pelo menos 10, 12 milhões de toneladas a gente vai deixar de colher, mas a Argentina colhendo 50, ou seja, mais que dobrando a produção no ano passado, a gente vai ter mais oferta disponível na América do Sul. E esse é o grande ponto, esse é o grande driver negativo do mercado nesse momento. O mercado em Chicago, principalmente o mercado internacional, ele olha muito para o tamanho da oferta sul-americana, além da oferta norte-americana. E nesse momento ele está olhando para uma possibilidade grande de, mesmo com perdas no Brasil, a gente ter uma oferta sul-americana aí maior em 2024. Interessante. Matheus, você concorda? O que inibe altas de preço diante das várias revisões nas estimativas de produção da safra brasileira é o tamanho da produção na Argentina? Mas o Brasil não deveria pesar mais nessa conta, já que a gente é o maior produtor do mundo? Qual é a sua visão, Matheus?
Pois bem, Kellen, Gutierrez, assim, temos uma maneira de interpretar o mercado um pouco diferente. Eu acho que isso faz parte, não há problemas, né, em divergência na maneira de interpretação do mercado, né? Vemos sim a Argentina como um importante player na produção total da oleaginosa, né? Mas não competimos nem sequer pelos mesmos clientes, né? Vale lembrar que a nossa maior compradora de soja, né, China, não importa sequer uma grama significante, né, de farelo de soja, que é o principal produto, né, exportado pelos nossos irmãos, né, os nossos vizinhos argentinos. A Argentina, sim, é uma exportadora do grão in natura, colocando cerca de 4,5, em anos bons, podendo chegar até 5 milhões de toneladas de soja in natura exportada, mas nem sequer perto, né, do que o Brasil tem capacidade, o que mostrou nesse último ciclo safra, de mais de 100 milhões de toneladas de grão in natura já vendida, né? Aqui na Pátria, né, nossa equipe de inteligência de mercado acredita muito, né, essa falta, né, de reação do mercado, essa queda abrupta, né, devido a essa incerteza, né, do quão grande são as quebras aqui no Brasil. A gente tem, como você já bem citou, né, grandes variações entre as estimativas para a produção de soja brasileira, que vão aí desde a ProSoja a 135, para alguns que ainda relatam, né, potencialidade de colher até 160 milhões de toneladas, algo próximo disso, né? Então, o mercado recebe, né, toda essa divergência entre a real dimensão da safra brasileira, ainda com muito ceticismo. Quando a gente vai para órgãos oficiais e colocam, né, safra brasileira por Conab a 155, safra brasileira por USDA a 157, configura-se ainda, né, sobre a ótica desses órgãos oficiais, assim dizendo, né, a maior safra brasileira de soja em processo de colheita. Quando a gente vai para estimativas aqui de dentro de campo, né, como foi o último relato da Pátria, temos ali um potencial de safra que já coloca estimativas de produção a 143 milhões de toneladas. Então, a grande diferença realmente na nossa ótica é de que a real dimensão da safra brasileira ainda não foi explicitada ao mercado. Não há consenso ainda, né, sobre o que realmente queremos retirar de soja dos campos brasileiros agora em 2024. Essa é a riqueza do painel, a gente tem opiniões divergentes em alguns momentos para clarificar e aprofundar para a nossa audiência a resposta a essa pergunta, né? Porque o preço da soja está caindo, a gente tem então Gutierrez apontando a Argentina como um dos principais fatores, com uma safra maior, e o Matheus trazendo aqui o potencial da safra brasileira que ainda não foi descortinado, ou seja, as quebras são maiores do que o mercado está apontando no momento. Essa é a primeira rodada do nosso painel. Segundo degrau para a gente subir juntos, vamos agora com você, Gutierrez, qual é a tendência de preços a partir de agora? Porque a gente chegou ao menor patamar desde 2020. De agora em diante, cai mais ou sobe? Por quê? É uma pergunta muito delicada, né? Que o preço já perdeu bastante valor nas últimas semanas. Né, como tu bem colocou, é o menor preço desde 2020. Se a gente comparar com um ano atrás, a gente está falando da saca de soja, em média no Brasil, valendo algo em torno de R$60 a menos. Então é uma queda muito grande. O produtor que já sofreu em 2023 com a queda do preço está de novo sofrendo nesse momento, né, que ele está começando os trabalhos de colheita em alguns estados, perdendo produção, como o grande exemplo do Mato Grosso, né, mais de 20-25% da produção sendo perdida e o preço não está reagindo. Eu acho que existe espaço para o preço cair um pouco mais, sim. A gente não pode esquecer que, apesar da gente estar tendo uma safra menor no Brasil, ainda é uma safra relevante. Os nossos números apontam ainda para uma safra de 151 milhões. Isso, obviamente, vai ser revisado. Existe muita incerteza nesse ponto, eu concordo com o Matheus. Realmente existe muita incerteza no mercado, porque no próprio Mato Grosso, a gente vê relatos de colheita de 10, 20 sacos por hectare e uma região próxima de 60, 70 sacos. Então, existe muita irregularidade, o que está trazendo muita dificuldade para a gente realmente saber a realidade da safra brasileira. Então, só os trabalhos de colheita evoluindo mais para a gente saber isso. Então, não posso esquecer de comentar que essa entrada da safra brasileira pesa, sazonalmente pesa. Como eu falei, apesar de uma safra menor, é uma safra relevante ainda. O nosso número aponta para a segunda maior safra da história do Brasil, né? Sem possibilidade mais de ser safra recorde, mas ainda a possibilidade de ser a segunda maior safra. E é um volume muito grande que naturalmente, sazonalmente pesa durante os trabalhos de colheita, principalmente via prêmio. Talvez até Chicago possa segurar um pouquinho, está batendo nos $12 por bushel e está segurando, mas o prêmio brasileiro ele pode continuar cedendo frente a esse aumento de oferta, como eu comentei, na América do Sul, regionalmente falando,
o que abre essa possibilidade de prêmios mais pressionados, principalmente agora durante a colheita. Muito bem, obrigada, Gutierrez. Matheus, a sua visão para preço, o mercado de soja a partir de agora sobe ou desce? Kellen, concordo com a visão do Gutierrez, onde que ainda vivemos nessa pressão sobre a colheita, né? A oferta vem crescendo diante dos trabalhos de campo, apesar de que os relatos estão realmente bem divergentes, né? Um ponto a ser levado em consideração, Kellen, que assim como foi a safra retrasada, aqueles talvez produtores que estão nos escutando, aqueles que estão por dentro, né, dessas estimativas no dia a dia, talvez se recordam da safra de 2022. Quando abrimos o ano, né, com estimativas pelo mercado, que aquela safra potencial poderia, enfim, colher 140, 145 milhões de toneladas, e fechamos aquele ano safra, né, com algo em torno de 125 milhões de toneladas colhidas no Brasil. Então, naquele mesmo momento, né, quando se tratava, se a gente estivesse tendo essa conversa há 2 anos atrás, nesse mesmo momento, a gente estava falando talvez de pontos semelhantes, né, onde a quebra do Brasil ainda estava incerta, os preços do Brasil estavam em plena queda, e apenas com mais volume de colheita, né, que o mercado começava a criar aquela conscientização. Nós aqui da Pátria enxergamos que o caminho pode ser bem parecido, que vivemos, né, há 2 anos atrás, aonde quanto mais colhido a soja brasileira esteja, né, mais explícito fica, né, toda essa problemática que se vive em campo. Temos sim relatos dentro do Mato Grosso de safras catastróficas, safras regulares, o mesmo vale para dentro do estado da Rondônia, algumas partes de Goiás. Então a grande variabilidade, né, ainda coloca esse ponto de interrogação na cabeça de grande parte do mercado, e vemos que somente, né, a colheita, mais resultados de safra, eventualmente atingindo ali próximo aos 50% colhido da área nacional, que tipicamente só atingiríamos, querem Gutierrez, algo em torno ali na segunda quinzena de fevereiro, que é quando o mercado começa a ter uma consciência, né, mais consensual, assim dizendo, sobre como se desenvolve a safra aqui no nosso país. Não ficou claro para mim, você é altista para preço à medida em que o mercado vai se dar conta do tamanho da quebra que está acontecendo no Brasil? Essa é a interpretação? Você acha que o preço vai voltar a subir? Exatamente, só não é agora, né? A gente, infelizmente, essa conscientização do mercado sobre a dimensão da safra, ela não vem da noite para o dia. Ela deve vir realmente somente na segunda quinzena de fevereiro em diante. Quanto que foi colhido até agora, de acordo com os dados da Pátria? Levantamento publicado até a sexta-feira, dia 19, que a gente já está com um pouco mais de 5% da área colhida nacional. Ou seja, tem bastante trabalho de campo para ser feito, né? Gutierrez, quanto da safra que está sendo colhida já foi vendida? A gente tem visto alguns movimentos de atraso nas vendas antecipadas. Está acontecendo isso também agora em 23, 24? Tá sim, Kelly. A gente está tendo um quadro muito parecido com os últimos anos, na verdade. A gente vem perdendo o ritmo de comercialização nos últimos anos. Embora o número atual, até início de janeiro, seja um pouco superior ao do ano passado, ele continua bastante atrás da média. A gente está com mais ou menos até o início de janeiro 30% da safra brasileira comercializada, contra uma média das últimas 5 safras de algo em torno de 40%, ou seja, 10 pontos percentuais, mais ou menos, a gente está atrasado. E a gente lembra que isso pode jogar contra o produtor, né? O produtor, muitas vezes, ele segura a soja, esperando por preços melhores, que eventualmente acabam não vindo, e ele se vê obrigado a vender no momento que não é favorável para ele, ou seja, principalmente durante a colheita. E aí, quando o produtor está segurando muito a soja e vê uma oportunidade de mercado, ou seja, o preço melhora por algum fator, seja Chicago, seja câmbio, ele vai ao mercado vender por necessidade, mas ele tem que entender que não é só ele que vai ele e mais vários produtores, e isso impede, isso ajuda o preço a continuar pressionado de alguma forma. Então, o atraso na comercialização, principalmente em anos de risco como esse, que a gente vem comentando há um bom tempo, uma possibilidade de produção sul-americana maior e tudo mais, eu entendo ser uma estratégia, de certa forma, errada, porque ele compra muito risco para si e fica à mercê do mercado em momentos de pressão de entrada de safra, por exemplo, como o que a gente está tendo agora. Muito bem, esse é um fator, então, que corrobora a sua análise baixista para preço de soja, além da Argentina, da segunda maior safra de soja do Brasil. O atraso na comercialização antecipada também vai na mesma direção da sua análise, né, Gutierrez? Vou em frente com você, Matheus. O produtor de soja vai ter rentabilidade positiva em 2024, em função de todos esses fatores que estão sendo aqui colocados, ou alguns sim, mas a grande maioria vai fechar com um sinal negativo?
Kellen, tá aí uma pergunta bem complicada de ser respondida, né? A gente tem uma grande variabilidade, né, entre sistemas produtivos no nosso país. A gente vê produtores na região central do país, né, tendo uma carga de custo um pouco mais enxuta, né, que nas regiões mais periféricas, né, como o norte ou o sul do nosso Brasil. Então, a região central, né, também ela é, não por coincidência, né, as piores praças de preços aqui por, enfim, dificuldade logística, de escoamento. O produtor, em sua grande maioria, né, ela está com aquele custo, né, não enxugado, aquele custo que foi colocado ainda sobre fertilizantes daqueles que fizeram aquisição no primeiro semestre do ano passado, fertilizantes que chegaram a pagar 30%, 40% a mais do que aqueles que optaram, né, por compras no segundo semestre. Então, o sistema produtivo, né, aquele produtor que fez boas compras, né, ele consegue sim, apesar dos preços ainda baixos, né, ter uma margem razoável, assim dizer. Não vou dizer saudável, como foi nos últimos 2, 3 anos, né, tivemos aí margens bem gordas, assim dizendo, né, mas a grande maioria dos produtores vem, sem dúvida, né, uma deterioração do que sobra no bolso nesse ciclo safra 23-24, quando comparado com os últimos 3. Então, é normal, é comum a gente estar escutando relatos, né, de produtores, em especial na região central do Brasil, né, enfim, logísticas mais problematizadas, custos de frete mais caros, né, acabam tendo produtores que estão nos alegando que estão fechando a conta no vermelho diante dos atuais patamares de preços. Muito bem. Última rodada, volto com você. Luiz Fernando Gutierrez, mensagem-chave que não pode faltar nesse painel em que a gente abriu com a seguinte pergunta: por que o preço da soja cai em ano de quebra de safra? A sua mensagem para a nossa audiência e, se puder, contribuir conosco falando sobre a demanda em 2024 que você espera. A gente tem poucos minutinhos. Vamos lá, de trás para frente. Com relação à demanda, a gente não vê grandes problemas nesse ano, tá? A demanda chinesa, ela continua presente. A gente está com o line-up aí começando a encher para exportação, né? A fila de embarques aí nos portos para exportação. Então, a gente só não vai exportar um recorde de novo nesse ano porque a gente quebrou a produção. Se não tivesse quebrado, a gente novamente teria o potencial de exportar recorde. Então, eu não vejo grandes problemas com relação à demanda, embora chame a atenção o crescimento menor chinês, mas eu acho que isso tende a ter um impacto mais a longo prazo do que para 2024 ou curto prazo. Com relação à mensagem, Kelly, eu acho que nesse ano, principalmente, o produtor tem que ter uma gestão de risco aí muito ativa, digamos assim, né? Ele vem de alguns anos muito positivos, né? Tirando o ano passado, ele vinha de vários anos consecutivos com a margem dele aumentando. Nesse ano, como o Matheus falou, eu concordo, o produtor tende a ter uma margem mais apertada. E é por isso que ele tem que estar mais ligado no mercado e gerenciar melhor o seu risco e se arriscar menos, digamos assim, né? Quando o mercado oferece a oportunidade dele vender a soja dele com um lucro razoável, ele tem que aproveitar e avançar um pouco para fazer um certo hedge natural em cima disso e diminuir um pouco a sua exposição no mercado, né? Que é um mercado que nesse momento está jogando contra ele. Mais à frente isso pode mudar, obviamente no segundo semestre a gente pode ter um ambiente um pouquinho diferente, mas ele tem que estar com uma gestão de risco aí bastante ativa nesse ano, que é um ano bastante complicado. Muito bem, obrigada, Luiz Fernando. Matheus, por que o preço da soja cai em ano de quebra de safra? Essa é a pergunta que eu gostaria que você deixasse uma mensagem clara para a nossa audiência e também os seus insights aí sobre demanda em 2024. Sendo objetivo, né, na parte do porquê os preços caem, volta a bater na tecla que, pela nossa ótica, né, ainda é por falta, né, da consciência do como o mercado enxerga a safra brasileira, né, o maior produtor do grão in natura, o maior exportador do grão in natura. O nosso cliente chamado China é um cliente que vem aqui às Américas procurar grão in natura, não se interessa pela compra já do grão processado, né, a fim de usufruir, né, da própria cadeia verticalizada de esmagamento da soja dentro da Ásia. Então, a gente vê que o mercado da soja cai ainda por falta de conscientização, falta de consenso, né, sobre a real dimensão da safra brasileira. E com a evolução da colheita, né, nessas próximas semanas e meses, né, esperamos com que essa realidade seja escancarada ao mercado e se possa até falar sobre o quão, né, enxergamos a virada dos preços, né, alertaria, né, que enxergamos que o fundo do poço está próximo.
Realmente, tanto Chicago quanto o Prêmio já tirou bastante preço da soja brasileira, né, desestimulando a venda futura dos produtores no Brasil, que tem retraído, né, o interesse de venda, e acaba que nas próximas semanas, com relatos e com essa apatia do interesse na comercialização, enxergamos o mercado se reconstruindo, né, em novas altas. Em relação à China, Kellen Gutierrez, a gente concorda plenamente, né, de que esses dados iniciais da China, eles pouco deverão refletir, né, no interesse, no apetite, né, na fome que a China tem em fazer a aquisição da nossa soja, até porque quase que 100% do nosso produto, né, do nosso grão in natura, vai para a China para abastecer a cadeia pecuária, né, ração animal. E hoje, o rebanho total, né, o plantel de animais dentre bovinos, suínos e aves da China, continua nos seus maiores patamares da história. Então, é muito animal para ser alimentado com a nossa soja produzida aqui no Brasil. A China deve sim manter esse apetite agressivo ao longo de 2024. Muito obrigada, Matheus Pereira. Então, agradeço a Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Foi muito bom contar com as visões de vocês e ajudar a nossa audiência a compreender esse momento do mercado e tomar melhores decisões com informações de qualidade. Voltem sempre. Até. Tchau, tchau. E o grupo rebelde Houthi voltou a atacar navios na região do Mar Vermelho. Nesta semana, o governo dos Estados Unidos realizou ataques contra os rebeldes e voltou a classificar o grupo como uma organização terrorista, impondo em parte sanções que haviam sido suspensas há quase 3 anos. Você viu aqui no Hora H do Agro, na última semana, que as dificuldades de trânsito na rota marítima já contribuem para a alta do frete em mais de 100% em janeiro na rota Ásia-Europa. O ministro da Agricultura da Ucrânia afirmou que as exportações de grãos do país com destino à Ásia estão sendo afetadas. Nas palavras dele, um grande volume foi exportado em dezembro, mas a taxa em janeiro cairá. Ele afirma ainda que há problemas no Mar Vermelho e que parte das exportações ucranianas passaram e passam pela rota do Mar Vermelho para a China, Ásia e países africanos, motivo pelo qual a movimentação de navios abrandou. E o candidato do atual governo de Taiwan venceu as eleições presidenciais do país, que ocorreu no último fim de semana. O resultado marca uma vitória do Partido Democrático Progressista pela 3ª vez seguida, o que nunca aconteceu antes. Vai lembrar que o presidente eleito é a favor da independência de Taiwan, o que pode elevar as tensões entre China e Estados Unidos. No mesmo fim de semana, uma delegação americana esteve no país em uma demonstração de apoio dos Estados Unidos à ilha. Já a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China condenou a ida dos americanos a Taiwan e disse que as eleições em Taiwan são um assunto interno da China e que o governo chinês se opõe firmemente a qualquer tipo de contato oficial entre Estados Unidos e Taiwan, bem como qualquer interferência americana nos assuntos da ilha. A gente segue acompanhando esse tema pela importância geopolítica que ele tem e impactos eventuais na pauta do agronegócio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu todas as ações na Justiça que questionavam a demarcação de uma terra indígena na região de Guaíra, no Paraná, e permitiu que a FUNAI dê andamento ao processo de demarcação. Como justificativa, Fachin citou recentes episódios de violência que, segundo ele, aprofundam a vulnerabilidade dos povos indígenas. Ele acionou ainda a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça para que as tratativas para a construção de consenso sobre a questão seja iniciada. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, classificou a decisão de Fachin como monocrática. Ele citou ainda que a suspensão das ações que questionam a demarcação de terras indígenas em Guaíra gera extrema preocupação. Vamos conferir. A decisão do ministro Fachin derrubou uma liminar da Justiça aqui do Estado, em que proibia a demarcação justamente por questionar os laudos antropológicos, questionar a maneira como estava sendo feita e dar uma garantia ao direito de propriedade dessas famílias que estão lá há muitas décadas. A decisão monocrática do ministro Fachin gera ainda mais insegurança na região, lembrando o principal de tudo. O judiciário está em recesso. O judiciário volta a partir do dia 1º de fevereiro. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade pelos partidos de esquerda em relação à lei do marco temporal e uma outra de constitucionalidade que nós impetramos justamente para reconhecer a constitucionalidade.
O relator dessas duas medidas é o ministro Gilmar Mendes. Não cabia ao ministro Fachin tomar uma decisão assodada como essa. E nesse caso específico que ele tomou essa decisão, por estado de plantão, o relator é o ministro Toffoli, não é ele. Então isso gera um conflito ainda maior, gera uma preocupação ainda maior, lembrando que nós aprovamos a lei no Congresso Nacional, essa lei foi vetada pelo presidente Lula, nós derrubamos o veto na maior derrota que esse governo já teve dentro do Congresso, e a lei está vigente. Então realmente é uma situação extremamente preocupante. Muito obrigada, deputado Pedro Lupion, que é o presidente da bancada do agro no Congresso, uma das maiores bancadas no Congresso Nacional. E agora eu tenho um recado para você. Proteger o canavial contra daninhas é uma tarefa fácil para Falcon, um herbicida da Yara pré-emergente e que acaba com a ação dessas inimigas antes mesmo de começarem a crescer no campo. Falcon tem uma nova tecnologia exclusiva, com um amplo espectro de controle, eliminando as principais daninhas e em todos os estádios de verdade. E sabe do melhor? Todo o controle de Falcon sobre as daninhas é feito sem prejudicar o canavial. É assim que você vai evitar a mato-competição e proteger a produtividade. A Yara possui um portfólio completo para você cuidar do canavial, com herbicidas, fungicidas e inseticidas. Quer saber mais? Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e deixe as daninhas nas garras do Falcon. Muito bem, e você, quer receber as notícias do Brasil e do mundo que impactam o agronegócio diretamente aí no seu celular, receber essas atualizações? Adicione o número do WhatsApp que aparece na sua tela e envie uma mensagem para a gente. Diariamente a gente aponta as principais notícias do agro, as análises e muito mais. O número é 11 9 40 44 5422, para quem está nos ouvindo, vou repetir, 11 9 40 44 5422. Não deixe de se conectar com a gente. E o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.